Eu estive nessa tribuna no dia de ontem e teci alguns comentários acerca do ano de 2012, sobretudo para o Brasil, para o povo brasileiro. Fiz questão de destacar avanços importantes alcançados pela gestão da presidenta Dilma Rousseff, que dá continuidade a uma política iniciada em 2003 pelo presidente Lula e mostrando a importância do Brasil ter adotado ações que levassem a subida para a classe média de aproximadamente 40 milhões de brasileiros e brasileiras. Mas também, senhor presidente, destaquei algumas exigências e alguns desafios que temos diante de nós para este e para os próximos anos. Desafios no sentido de fazer com que o Brasil cresça mais e que assim possa continuar seguindo na sua política de distribuição de renda, na sua política de busca de igualdade. E hoje, senhor presidente, eu, que não o fiz no final do ano passado, venho a essa tribuna para fazer um breve relato, uma brevíssima prestação de contas do que foi o meu trabalho desenvolvido por mim no ano de 2012 aqui no Senado Federal. Obviamente que todos sabem que eu concorri à Prefeitura de Manaus ano passado. Não apenas eu, éramos 5 senadores candidatos a prefeitos. Portanto, se números mais expressivos não foram alcançados, tenho certeza absoluta que se deu por conta dessa ausência temporária durante o período eleitoral. Mas um período que foi muito importante, não só para o crescimento político, para a consolidação das ideias, mas a oportunidade que a gente tem em toda eleição de estar muitíssimo próximo da população, em determinados momentos até vivenciando os problemas que a nossa gente querida vivencia todos os dias. Mas eu, senhor presidente, no ano passado, tive a grata satisfação de ver um projeto de lei de minha autoria, projeto de 2003, portanto, de 9 anos, o projeto de lei 1033, que garantia e previa 30% de periculosidade para os vigilantes, ter sido sancionado ano passado pela presidenta Dilma e assim transformado em lei, na Lei 12.740 de 2012. Nas comissões da Casa, senhor presidente, também com o apoio dos colegas, eu aprovei outras importantes matérias, como os projetos 238/2011, que dispõe sobre a imunização de mulheres contra o vírus do HPV, ou seja, garantindo a obrigatoriedade na rede pública de saúde da disponibilização, principalmente para as meninas, da vacina do HPV, o que fará com que as meninas de hoje sejam mulheres imunizadas e, portanto, livres do câncer de colo de útero, que é um dos que mais levam à morte mulheres brasileiras. Esse projeto foi relatado pela senadora Marta Suplicy e nós temos muita esperança e vamos trabalhar muito para vê-lo aprovado definitivamente este ano e ainda, quem sabe, este ano transformado em lei, senhor presidente, vez que o próprio Ministério da Saúde hoje já tem um estudo baseado em dados científicos que comprovam o custo efetividade dessa vacina do HPV. Também, senhor presidente, aprovamos um outro projeto muito importante, que é a reconstituição imediata da mama no momento em que a mulher sofre cirurgia e geralmente as cirurgias ocorrem para extirpar o câncer de mama. Aprovei, senhor presidente, o projeto da mesma forma, o projeto 149 de 2011, que permite às empresas privadas deduzir do imposto de renda de pessoa jurídica as despesas com capacitação de empregados. Isso é muito importante porque a legislação atual não deixa claro essa possibilidade. E a Receita Federal, de uma forma comum, insistente, tem cobrado
a mais o imposto de renda e não aceita a dedução do imposto de renda de pessoas jurídicas que efetivamente invistam na formação profissional e educacional dos seus trabalhadores. Então, um projeto também, de igual forma, muito importante. Aprovamos um outro projeto que eu considero de largo alcance social e que atende uma reivindicação antiga de uma categoria que são pequenos empresários, que são os proprietários de autoescolas. Os proprietários de autoescolas, eles têm não apenas o automóvel como o seu instrumento de trabalho, senador Jorge Viana, assim como um taxista. O instrumento de trabalho do taxista é o automóvel, é o veículo, é o carro. O dono de autoescola também, e nós estamos falando de pequeno, de microempresário. Então, o instrumento de trabalho dele é o automóvel. Mas, diferente do taxista, ele não tem nenhuma isenção, ele não tem nenhum incentivo do Estado brasileiro, como tem os taxistas que não pagam IPI quando da compra dos veículos. Então, nós aprovamos também esse projeto de lei que garante a isenção de IPI para os proprietários de autoescola, senador Waldir Raupp. É muito importante, porque além de ser um instrumento de trabalho, eles são os responsáveis pela formação dos condutores, das condutoras do nosso Brasil. Então, eles, no campo educacional, eles têm um papel muito importante. Eu considero um projeto justíssimo, porque atende não apenas a uma questão de que o carro é o meio de trabalho, mas também porque eles desenvolvem uma atividade educacional. E as escolas brasileiras têm também incentivos vários para cada vez prestar um melhor serviço educacional. Eu fui a primeira, senhor presidente, a apresentar, e o fiz porque, quando aqui cheguei, já tinha um projeto de minha autoria tramitando na Câmara de Deputados, e eu fiz questão de reapresentá-lo no Senado, um projeto que trata de uma nova regulamentação para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, que tanta polêmica tem gerado entre o Parlamento brasileiro e o Poder Judiciário. O meu projeto de número 192 de 2011 tem servido, sem dúvida nenhuma, de base para a elaboração de várias proposituras, inclusive do senador Walter Pinheiro, que foi e é o relator dessa matéria aqui no Senado Federal. Entre as muitas ações do mandato, senhor presidente, eu também reivindiquei, trabalhei muito junto ao governo brasileiro, da presidenta Dilma, e especialmente no Ministério da Agricultura, para que os agricultores da nossa região, e não somente do Amazonas, mas de toda a Amazônia, pudessem, em momentos de dificuldades, como momentos de cheias, momentos de secas, quando eles perdem a sua produção, perdem a sua criação de animais, para que eles pudessem, como os demais agricultores do Brasil, senador Jorge Viana, acessar o crédito especial emergencial. Existia no Brasil inteiro e não existia na nossa região, na Amazônia. É um crédito importante porque, sendo emergencial, livre de burocracia. Em segundo lugar, há um rebatimento por parte do Estado na ordem de 40%, o que significa dizer, um agricultor que perdeu toda a sua safra e tem a possibilidade, caso haja comprovadamente estado de urgência e emergência, de calamidade pública, poderá acessar o crédito com rebatimento de 40% e ainda um prazo de 10 anos para pagar. Se o agricultor acessar R$10 mil, em 10 anos ele terá que devolver ao Estado brasileiro, a título de pagamento, R$6 mil. Isso é muito importante, algo inédito para o Brasil em relação à Amazônia, inédito. E para a nossa região foram disponibilizados em torno de R$350 milhões para os produtores. E só no estado do Amazonas, senador Jorge Viana, já foram liberados 135 milhões de crédito emergencial. Muito importante isso. Então, eu fiquei grata, não apenas eu, mas o Estado, em decorrência dessa vitória, da conquista e da sensibilidade do governo federal de estender a aplicação desse crédito também para a região norte. Na presidência do Conselho Berta Lutz, senhor presidente, nós tivemos também a honra de entregar um dos diplomas Berta Lutz, mulher cidadã, entre as 5 agraciadas, a presidenta Dilma, que aqui esteve, e fizemos a mais bela, a mais representativa sessão do Dia Internacional
Nacional das Mulheres que este Senado já viu. Também, ao lado da presidenta Dilma, outras mulheres merecedoras receberam, como a senadora, ex-senadora, a primeira mulher senadora do Brasil, que é do meu estado, a ex-senadora Eunice Miquiles. Em relação à Zona Franca, senhor presidente, os embates... Para concluir, os embates são diários. Ontem eu ouvia um pronunciamento do senador Romero Jucá falando da concentração da produção da região norte na cidade de Manaus. Certamente assim pensa o Acre também. Entretanto, não fosse a existência da Zona Franca, nós não teríamos nada na região. Então, diário tem sido o embate e o debate acerca da Zona Franca, e creio que fechamos muito bem o ano de 2012 e temos perspectivas alvissareiras para este e para o próximo ano, mesmo diante de um momento de difíceis, de votação e discussão de difíceis matérias que têm interface direta com a Zona Franca de Manaus. Nós temos a convicção que conseguiremos garantir a competitividade desse modelo que tem se mostrado importante para a região, para o Brasil e principalmente para a defesa das florestas. Se Vossa Excelência me permite, em mais um minutinho, eu concluo o meu pronunciamento, senador Jorge Viana. E de algumas representando o Senado, em algumas comitivas de alguns eventos importantes no exterior. Por último, estivemos na China, e aqui eu quero agradecer a compreensão do senador Collor de Mello, que, em sendo presidente da Comissão de Relações Exteriores, sempre teve muito essa sensibilidade de garantir presença de parlamentares brasileiros em todos os importantes fóruns internacionais. Inclusive, na Rio+20, estivemos numa delegação muito importante. Presidi a CPI do tráfico de pessoas, uma CPI que apresentou um relatório que eu considero primoroso e com um projeto de lei audacioso, e que nós vamos lutar também para que possamos aprovar no Parlamento essa lei que promove o enfrentamento ao tráfico de pessoas. E, por fim, senhor presidente, quero pedir a Vossa Excelência entregar meu pronunciamento e que dê como lido na íntegra.